Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você puder, cara, já deixar aquele like, aquele joinha no vídeo, você vai ajudar muito na divulgação aí do nosso trabalho aqui na plataforma. Se você também quiser deixar os seus comentários, a sua opinião sobre os assuntos que vamos falar aqui, você já é mais do que bem-vindo a fazer isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, mano. Vem fazer parte da nossa comunidade para a gente sempre trocar uma ideia e sempre bater um papo. E de repente você pode recomendar esse vídeo também para algum amigo. Essas são formas aí de vocês ajudarem o canal e eu agradeço de coração a ajuda de todos, todos os dias. Mas vamos lá! É o seguinte, sexta-feira, sextou, e vocês estão sabendo da notícia que saiu ontem de tarde sobre uma cláusula do contrato de empréstimo do Vasco com a Crefisa? Olha aqui, eu tô com o canal do Paparazzo Rubro Negro aberto aqui. Na verdade, é as mídias sociais dele. E eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha isso daqui. O contrato da SAF do Vasco acabou sendo divulgado. E pode-se entender que a Crefisa de Leila Pereira passa a ter poder de veto dentro do Cruz Maltino. No pedido de financiamento de 80 milhões de reais, há uma cláusula onde fala que qualquer mudança no controle societário da Vasco SAF só poderá ocorrer mediante a autorização prévia da instituição credora, ou seja, da Crefisa. Isso significa que, caso o Vasco ou seus sócios desejam alterar a composição acionária, seja por meio da venda de participação ou da entrada de novos investidores, o banco poderá ter o poder de barrar esta operação. Aí você fala assim, ah, Neto, mas o que isso tem a ver? Meus amigos, isso tem a ver, que já não é de hoje, a gente já fala isso há mais de um ano aqui do canal. Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo, eu estava no Rio, eu estava em Arraial do Cabo, e eu fiz um vídeo falando de que a Leila, eu lembro até hoje, esse vídeo foi muito emblemático para mim, porque eu lembro disso até hoje, de que a Leila Pereira tinha interesse em adquirir a SAF do Vasco, em investir na equipe do Vasco. A Leila, ela é carioca, nascida no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, inclusive eu estava lá naquela região quando eu fiz esse vídeo, e ela, para quem conheceu aí a presidente do Palmeiras na sua juventude e tudo mais, ela era uma torcedora do Vasco. Ela era torcedora vascaína. Então ela tem, digamos assim, uma ligação com a equipe. Mas acima de tudo, a Leila hoje ela é uma investidora. E ela é uma mulher que quando ela terminar a sua gestão no Palmeiras, ela vai querer continuar dentro do futebol. E vocês sabem que constantemente nós estamos vindo aqui reagindo às falas de Leila, aos posicionamentos da Leila, alguns até que causam aí repercussão nas redes sociais, nas mídias sociais. E sempre a gente coloca que isso faz parte de uma estratégia política para ela estar inserida cada vez mais dentro do contexto esportivo. Então, no final de 2027, o mandato da Leila termina. Isso significa que, a partir de 2027, a Leila ela pode muito bem assumir a posição dentro de um novo clube. Hoje, pensando em hoje, nós poderíamos dizer que existe um conflito de interesse se, sei lá, a Crefisa adquiriu o Vasco. Ah, peraí, a dona da Crefisa adquire o Vasco e ela é presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Conflito de interesse total. Só que em 2027, ela já vai poder fazer isso. Ou seja, ela municia financeiramente o Vasco, embora estamos falando de um contrato de empréstimo ao Vasco SAF,
Só que ela coloca uma cláusula ali que mantém a Crefisa com os olhos na equipe. Dependendo da movimentação que acontecer, a entrada de novos investidores. Opa, peraí. A Crefisa tem que ser informada. Vai entrar novos investidores? Não, a gente não autoriza. O Vasco não conseguiu pagar os 80 milhões que pegou emprestado à Crefisa. Então vamos converter isso em crédito na sociedade. São diversas manobras que podem acontecer dentro dessa cláusula aqui. Isso aqui é uma cláusula, cara, que deixa a Crefisa com um certo nível de autonomia dentro do Vasco SAF, tá, pessoal? Do Vasco SAF. Estamos falando do Vasco SAF. Na minha opinião, ela tem sim o desejo de continuar dentro cada vez mais do futebol. E o Vasco pode ser uma porta aberta aí para ser a sua próxima equipe. Por que não? Ela tem todo o know-how que ela adquiriu com o Palmeiras, sendo presidente do Palmeiras, e agora ela vai para um novo desafio em adquirir uma SAF. Ela mesma já falou que é a favor de SAF, que esse é um movimento que vai acontecer, que é inevitável. Vamos rodar a vinheta? Bora rodar a vinheta que tem mais assunto. Tem mais assunto para a gente conversar. Bora lá. Meus amigos, agora nós somos embaixador da GoCase. A GoCase é aquela mesmo, das garrafas térmicas, das capinhas personalizadas com o time do coração, o seu nome ou o nome de quem você quiser presentear, e as garrafinhas também podem ser dessa forma. Além disso, a GoCase tem uma infinidade de produtos personalizáveis e todos eles carregam ali o seu time do coração também. Então, se você for São Paulino, flamenguista, palmeirense, corintiano, você pode ter lá os seus produtos personalizados e com o seu nome e com o número que você deseja. Pô, camisa 10, você camisa 10, então coloca lá a camisa 10 com o seu nome. GoCase, pessoal, é os novos parceiros aí do canal, então é só você acessar esse QR Code, utiliza o nosso cupom que está aparecendo aí embaixo para vocês e vocês vão dar uma força pra gente. Então se você estiver precisando de uma capinha, de uma garrafinha, acessa lá, cara, dá essa força pra gente aí e para pessoas que acreditam no nosso trabalho, beleza? GoCase, pessoal! Tamo junto. Vamos lá, não tem como a gente não falar que o time do Cruzeiro não é um time bem treinado, né? O time do Cruzeiro é uma equipe muito bem treinada. Isso porque eu falo pela capacidade do técnico de mudar de um jogo para o outro. O jogo passado, o Cruzeiro se lascou contra o Vasco. Isso porque o técnico do Cruzeiro, o Jardim, ele tentou entrar com uma equipe mais propositiva, mais solta, né? Apostando que poderia, ofensivamente, vencer o Vasco, só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o Fernando Diniz teve uma perspicácia muito boa ali na sua análise técnica e tática e meio que montou uma equipe reflexo do que o Cruzeiro fazia. E conseguiu ser mais efetivo. Para o jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro chegou no Maracanã para pelo menos sair com empate. Eles não sabiam se eles iriam conseguir vencer o Flamengo, mas pelo menos eles queriam sair com um empate. E eles conseguiram. Obviamente também que teve uma visão muito boa do Felipe Luiz para dispor o time em campo, né? Eu vi várias pessoas criticando o Felipe Luiz, mas realmente eu acho que o Felipe Luiz ele erra no segundo tempo. No primeiro ele acerta. Porque olha só, quer ver? Vou colocar aqui, ó. O Felipe Luiz ele entrou dessa forma. Ele entrou com o Plata e o Carrascal juntos. E por que eu acho que ele acertou aqui? Porque quando ele entra com esses dois jogadores de velocidade, Carrascal jovem, o Plata jovem, Samuel Lino do outro lado também jovem.
Apenas o Arrascaeta ali, um veterano. Quando ele coloca velocidade, vigor físico na equipe, ele evita de acontecer o que aconteceu no jogo passado contra o Cruzeiro. Porque os jogadores tecnicamente melhores, sabe, mais seletos assim do Flamengo, mais fodas do Flamengo, eles são mais devagar. O Pedro não tem uma super velocidade. É um jogador mais devagar, é um jogador mais de dentro de área. O Arrascaeta é um jogador também mais devagar. Então ele vai lá, coloca o Arrascaeta, claro, distribuindo as jogadas como um 10, fazendo a sua função, só que trazendo velocidade pelas pontas e pelo centro do campo, com o Plata sendo o centroavante da equipe. Então ele freia o Cruzeiro. Ele freia o Cruzeiro porque o Cruzeiro olha e fala assim, pô, se a gente subir demais a nossa linha, o nosso terceiro bloco, nosso bloco baixo, a gente se lasca num contra-ataque. A gente se lasca num espaço de transição, a gente pode levar gol do Flamengo. Então isso faz com que o Cruzeiro abaixe suas linhas e fique mais recuado em campo. E mesmo quando o Cruzeiro rouba a bola e tenta utilizar o espaço de transição, o Cruzeiro não consegue porque está muito baixo. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que o Felipe Luiz fez? Ele colocou vigor físico para manter a linha do Cruzeiro, para manter a equipe do Cruzeiro lá atrás. Diferente do jogo passado, que o Cruzeiro trabalhou espaço de transição e conseguiu manter uma linha alta de seus centroavantes, porque conseguia avançar nos espaços porque os jogadores eram mais lentos. Então a leitura que o Felipe Luiz ele fez para iniciar a partida foi uma leitura muito boa, porque ele acabou com qualquer articulação perigosa do Cruzeiro. Ele desmontou a equipe do Cruzeiro, né, os setores de ligação da equipe do Cruzeiro, e impediu de fazer o que o Cruzeiro fez no primeiro jogo, lá no primeiro turno. E, de fato, o Flamengo tinha mais posse de bola. O Flamengo trabalhava melhor os espaços. O Flamengo criou algumas oportunidades. Não super oportunidades, mas criou. Falhava muito, claro, na finalização final. Os caras eram uma burocracia para finalizar que, pelo amor de Deus. Só que, pelo menos, segurar o Cruzeiro, eles estavam segurando. Estava forçando o Cruzeiro a ficar no seu campo. O problema foi o segundo tempo. O segundo tempo, ali nos 10 minutos, 12 minutos, alguns jogadores do Flamengo de frente, por exemplo, o Plata, começaram a pregar. E, meu amigo, o Flamengo correu muito o primeiro tempo do jogo. Eles começaram a cansar. Nesse momento era para realizar, sei lá, 2, 3 substituições. Era nesse momento que era para o Pedro entrar. Era nesse momento que era para o Luiz Araújo entrar. E não era para o Luiz Araújo entrar, sei lá, substituindo o Arrascaeta pelo meio, tá? Era para o Luiz Araújo entrar na posição de origem dele, na posição que ele é melhor. Jogando aberto. Eu acho que as escolhas e o tempo de substituição prejudicaram o Felipe Luiz. É na conta dele. É na conta dele porque o Flamengo tinha mais posse de bola, o Flamengo era mais propositivo, o Flamengo neutralizou as ações ofensivas do Cruzeiro e mexeu na classificação. Obviamente que o Flamengo continua líder. Só que nesse momento o Flamengo é líder com 55 pontos e 16 vitórias. O Palmeiras é o segundo colocado com 52 pontos e 16 vitórias. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos. O critério de vitórias, ele é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Então se o Palmeiras, no jogo que ele está devendo, que vai igualar com o Flamengo, ele vencer esse jogo, ele vai para 17 vitórias. Ele assume a primeira colocação. Ah, Neto, isso vai acontecer? Eu não sei. Essa competição ela tá muito acirrada. O Palmeiras tropeçou contra o Bahia. O Flamengo tropeçou ontem pro Cruzeiro, mas o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro ainda.
Palmeiras enfrenta o Flamengo, o Palmeiras tem um choque rei contra o São Paulo agora. Então essa corrida, pessoal, ela é uma corrida ainda muito incerta. O Palmeiras tem os seus desafios ainda, eu prefiro manter os pés no chão, beleza? Vamos ver como que vai ser o final de semana. E agora, galera, vou continuar nesse mundo Palmeiras e Flamengo. Isso porque nos últimos dias esse assunto tá que tá. Matéria do GE aqui, ó. Palmeiras vai acionar o Flamengo na justiça por bloqueio em repasses da Libra, alegando uma conduta predatória. Leila Pereira manda recado para Luiz Eduardo Batista e afirma que advogados estão atrás de medidas mais severas contra o clube carioca. O Palmeiras afirmou que vai acionar o Flamengo na justiça por causa do bloqueio via Justiça do Rio de Janeiro, nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seriam distribuídas aos clubes que fazem parte da Libra. Bem, isso daí a gente já sabe. Aí fala da liminar concedida dos 77 milhões, é isso. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou a postura do Flamengo no início da semana, pronto, tá. Aí ela fala, nós vamos sim buscar na justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Os nossos advogados estão estudando o caso. Não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Disse aí a dirigente. Cara, é o seguinte. A Libra, pelo que nós repercutimos aí nos dias anteriores, ela já está entrando com uma ação para pedir o desbloqueio dessa grana, dessa parcela. Na boa, sendo muito sincero com vocês, eu não acho que o Palmeiras como instituição, no caso aqui a gente está falando muito de uma conduta que a Leila quer fazer acontecer, é aquilo, cara, o Flamengo é um bom inimigo para a Leila, ainda mais se ela for pro Vasco. Se ela for pro Vasco, o Flamengo ainda assim é um bom inimigo para a Leila. Muita gente assim, nossa, por que a Leila ela é fissurada pelo Flamengo? Porque o Flamengo é um bom inimigo. Ontem o Flamengo teve 72 mil torcedores no Maracanã. Um público, cara, um público absurdo. Maior que muitas cidades brasileiras, um público desse. Então, o Flamengo é um bom inimigo para Leila. Porque todo mundo fala assim, nossa, olha a presidente do Palmeiras lutando ali. A galera do Vasco fala, caramba, olha a presidente do Palmeiras, não. Compra o Vasco, tia Leila, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Então tem muita coisa envolvida. O Palmeiras como instituição, ele deveria deixar a Libra cuidar disso. Eu não acho que o Palmeiras deve, vamos abrir um processo, Palmeiras-Flamengo. Não, cara, deixa isso com a Libra. A Libra já não disse que vai atrás lá do contrato. Uns falam que não tem contrato, outros falam que tem. A gente não sabe muito bem como que tá isso. Mas a Libra já não falou que ia acionar na justiça? Então, cara, deixa isso daí com a Libra, sabe? Vamos focar no próximo mercado de transferência, renovação de jogadores, contratação de novos jogadores. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores. Mas faz parte da estratégia da Leila desestabilizar o Flamengo, desestabilizar o bastidor. Mas assim, eu não sei até onde vai ser efetivo isso. A questão, meus amigos, é que eu não acredito que a Libra vai abrir mão do Flamengo. Porque o Flamengo, ele carrega uma audiência boa. Ele carrega uma audiência boa. Isso é inegável, galera. Isso é inegável. Inegável, tá? Falando sem clubismo nenhum agora. O Flamengo, ele carrega uma boa audiência. Entendeu? A gente tem jogo do Botafogo aí com 8 mil torcedores. Jogo do São Paulo com 10 mil torcedores. Jogo do Fluminense aí com 15 mil torcedores. O do Flamengo deu 72 mil torcedores. Um jogo no meio de semana. Campeonato de pontos corridos. Jogo importante, mas um campeonato de pontos corridos. Então, eu não acho que a Libra vai abrir mão do Flamengo. E eu também não acho que o BAP, ele vai assim exigir os 100 milhões cravado. Ele vai chegar naquele meio termo. Vai acabar negociando também. Porque para o Flamengo é importante fazer parte de algum bloco assim. Até mesmo para você
poder questionar certas condutas ali de CBF, sabe? Não ficar na mão de uma Confederação Brasileira de Futebol, porque essa é a intenção da Libra acima de tudo, se bem que até agora nada andou, mas pelo menos já abriu ali ó, um alerta na CBF para começar a se movimentar quanto a algumas coisas, né? Calendário, arbitragem, impedimento, etc, etc. Então, eu acho que o Palmeiras tinha que ficar na dele, deixa isso daí com a Libra. Se eventualmente, os clubes vão abrir uma ação coletiva via Libra, vai via Libra, segue o trâmite. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não traga essa briga para a instituição Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras fez a nota e tal, lá tem a opinião, ok? Mas não traga essa briga, não arraste essa briga para dentro do Palmeiras. Deixa com a Libra. Aliás, o maior benefício de fazer parte de um bloco, né, de uma liga, é esse. É ela nos representar. Então deixa ela fazer isso. Eu acho besteira ficar com essa briga institucional. Deixa isso com a Libra. Tá? Porque aí no fim pode acabar perdendo, aí tem que ressarcir, aí vai sair do clube essa grana. Então é um ônus que é meio que chover no molhado. A Libra já vai fazer isso, então vai meio que chover no molhado. Essa é a minha opinião, tá bom? Coloca a opinião de vocês aí. Muito obrigado. Boa sexta para todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.